Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um passo a passo, hoje utilizando garrafas de vidro. Aqui também vou utilizar um pedaço de piso, esse meu aqui tem 25 centímetros, ele é quadrado. Meu nome é Valéria, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Vamos utilizar aqui um pratinho de pizza, um pedaço de isopor, que dê pra gente cortar 4 partes, né, de 30 centímetros, arame galvanizado, e a gente vai demarcar aqui esse quadrado do piso, né, nesse prato de papelão pra gente cortar aqui e fazer o molde da nossa peça. Esse pedaço aqui vai ser o molde da base, pessoal, pra gente conseguir fazer uma peça mais retinha, né? E vamos demarcar o centro dela. Através da garrafa eu vou tentar visualizar o pontinho. Não vai dar pra ficar muito no meio esse pontinho, mas vai dar pra gente ter noção aqui e fazer a peça mais retinha, né? E aqui eu vou demarcar 1 centímetro pra dentro, pessoal, desse molde aqui, né? E vou riscar nos 4 lados. E aí, pessoal, você tá gostando dos artesanatos aqui do canal? Tá sendo útil para você? Se você estiver gostando, deixe o seu joinha para mim, porque dessa forma eu entendo que tá sendo útil para alguém e continuo dividindo e compartilhando as minhas ideias com você. E aqui, pessoal, vou fazer uma segunda demarcação, mas a gente não vai estar utilizando essa demarcação agora, mas como eu já havia feito, né? Eu resolvi não estar utilizando ela agora, deixando para um outro projeto. Esse molde pode ficar guardado, a gente está reutilizando ele depois. Eu resolvi estar deixando essa demarcação aqui no vídeo, né? Para quando eu for fazer o outro projeto, se você quiser estar participando também e fazendo o mesmo projeto que eu, você também já pode ter o seu molde pronto. E aqui eu vou vestir no saquinho, pessoal, para não estar sujando, né? Pra gente poder reutilizar ele depois. Vou cortar aqui o tamanho da garrafa, né, que dê para envolver a garrafa, até mesmo o fundo. Eu vou cortar ao meio essa tela, mas a gente vai estar utilizando a outra parte também. Essa tela eu tô reutilizando ela, já foi usada, né, mas ainda tá boa. E aqui, pessoal, eu vou cortar 2 pedaços de arame galvanizado de 28 centímetros. E lembrando que esse arame não deve passar para fora desses riscos que a gente fez, para não tá saindo para fora da massa depois. E aqui, pessoal, eu vou cortar 30 centímetros, 4 pedaços desse isopor. Você pode estar reutilizando aí largo, mais espesso, não tem problema. O meu eu já tenho esse aqui, que é da mesma largura da garrafa. Resolvi estar reutilizando eles aqui nesse projeto. E aí, pessoal, a gente vai fazer uma caixinha com esse isopor aqui, colando as 4 partes, né? Vou colar ele aqui com a fita crepe, pra gente estar continuando aqui o trabalho. Essa minha fita não tá aderindo muito bem a esse isopor, né? Ela não tá colando muito bem nele. Ele tem 7 centímetros e um pouquinho, pessoal, de largura. Se caso você quiser fazer, né, o mesmo projeto do mesmo tamanho que o meu. E aqui eu vou estar usando o auxílio desse elástico, pessoal, para segurar melhor que as 4 partes, né? E eu poder colar a fita sem que elas fiquem caindo. Eu vou retirar o elástico aqui, pessoal, já vou colocar a tela, né? Eu vou centralizar ela ali no meio da tela e vou cortar as 2 laterais. Vou prender elas bem rente, procurar prender o mais rente possível que eu conseguir, né? Dessa peça de isopor, para que ela possa ficar bem juntinha. Lembrando que essa tela aqui é uma tela de arame, né? É bom a gente ter cuidado, porque essas pontinhas são bem afiadas, pra gente não tá se furando com essa tela. E aí, essa tela vai servir para dar aderência aqui, né, da massa com o isopor. E aí, eu já vou encaixar os arames aqui no fundo. Vou fazer uma massa com 2 medidas de areia, 1 medida de cimento. Vou misturar bem, vou adicionar água até que fique uma textura homogênea, né? Mas não muito mole. Eu vou deixar ela bem macia e eu vou estar preenchendo bem o fundo dessa garrafa aqui. Ela tem um espaço ali no meio, né? Que é bem aprofundado. Eu vou preencher bem os cantinhos dela, né? Preenchendo bem essa parte aqui de isopor também, porque eu já vou utilizar somente nessa parte aqui, nesse primeiro momento, né? Eu não vou acrescentar massa no piso, para eu conseguir visualizar o centro ali da peça, né? Se eu colocar massa em tudo, eu não vou conseguir ver o meio.
Então, eu vou fazer dessa forma, eu vou acrescentar a massa ao redor ali do centro, né? E vou deixar o centro livre. Mas eu acrescento bastante massa no fundo da peça. Arames bem encaixados dentro da massa e já vou acertando elas ali onde a gente riscou, né? No papelão para ficar da mesma espessura, da mesma largura, né? De todos os lados. E aqui com o restinho da massa que sobrou, eu já vou acrescentando aqui um pouco nos cantinhos dessa caixinha de isopor que a gente fez, para facilitar na hora da gente preencher de massa, essa massa não tá vazando. E aqui eu vou fazer uma massa com uma medida de papel triturado, uma medida de isopor triturado, vou misturar bem, acrescento água e o cimento, né? E vou sovar bem até que fique todos os ingredientes bem agregados aqui, pessoal, para ficar uma massa bem resistente. E aqui eu já vou acrescentando bem, apertando, né, essa massa com a outra. Vou acertando ali com o auxílio da madeira. Vou acertando os cantinhos, né, com o auxílio da colher. Já vou fazer um detalhe aqui, pessoal, tipo uma escadinha, né? Eu acho bem bonito essas colunas que tem esse detalhe aqui. Fica uma peça bem bonita, bem diferenciada. A gente vai acertando com essa madeira, né, pra gente manter ali do mesmo tamanho ali dos riscos que a gente fez. E aqui eu vou acrescentar 3 gargalos de garrafa de leite. Aqui nesse gargalo da garrafa de vidro, esses gargalos vai servir para dar reforço e também para preencher aqui aonde a garrafa é mais estreita, né? Para quando a gente for colocar a massa ali, não precise colocar tanta massa, né? E aqui eu já vou preenchendo aqui os cantinhos mais um pouco, né? E já vou vestir o outro pedaço de tela aqui. E já vou amarrar com araminho desses que vem em pão e saquinho de biscoito, né? E vou procurando sempre acertar aqui, apertando bem, né, essa coluna, para que ela possa ficar bem firme na parte de baixo, para que não fique oco, né, por baixo. Aqui eu vou fazer a metade da massa com meia medida de papel triturado, meia medida de isopor e meia medida de cimento. Vou fazer uma massa um pouco mais macia, porém ela não vai ficar muito mole, pessoal. Ela vai ficar macia pra gente preencher ali, né? Mas não pode ser aquela massa muito mole para ficar escorrendo, senão vai umedecer muito a base da nossa peça. E aí, com o auxílio da colher, também vou usar uma barra de ferro para estar acrescentando ali a massa nos cantinhos, né? Para estar preenchendo bem os cantinhos ali. Eu também coloquei uma rolha na boca dessa garrafa de vidro, pessoal, para a massa não estar entrando aqui dentro da garrafa nesse primeiro momento, né? Que eu quero que a boca da garrafa fique livre para a gente estar preenchendo ela quando a gente for assentar o tampo da nossa coluna aqui, né? Do nosso suporte. Eu vou preenchendo bem, pessoal. Eu seguro com a mão, dou batidinhas com a outra, lembrando que essa coluna ainda tá mole, né? Para ela não sair do lugar ali da parte de baixo. E aí eu já prendo a tela ali por cima, apenas para ela não tá me machucando quando eu for manusear aqui, né? Preenchendo a peça com massa. Eu vou fazendo movimentos para lá e para cá com a mão para tá preenchendo bem, né? Essa telinha, os buracos dela com essa massa, para que fique bem agregado ali, né? Se tornando uma peça só. Lembrando que essa coluna tem que ficar com as paredes de no mínimo 2 centímetros para 3 centímetros de espessura para que ela possa ficar mais reforçada, né, pessoal? Ela vai ficar uma peça bem resistente. E aqui eu vou adicionando massa, apertando bem, né? E apoiando bem ela ali, vou aguardar secar até que ela fique bem firme para dar continuidade, que eu aguardei de um dia para o outro. E aqui eu vou fazer uma massa de papel triturado com areia e cimento. Eu vou utilizar meia colher de cola branca extra forte. Eu tô utilizando esses copinhos de extrato de tomate como medida, né? Eu gosto de sovar primeiro a massa do papel com areia para ela agregar melhor, né? E depois eu adiciono o cimento e adiciono a água, até que ela fique uma textura macia, né? E cremosa pra gente estar trabalhando e moldando ali a nossa peça. Aí eu vou colocando a massa e procurando conservar ali, né? As escadinhas, o detalhe que eu já fiz ali, eu vou procurando manter, né? Só vou vestindo ela com essa outra nova massa e procurando já deixar ela mais alisadinha, mais acertadinha, né? Mantendo o tamanho ali, né? Da primeira base que a gente fez para ficar retinho, né?
E eu já vou fazer um terceiro degrauzinho aqui, pessoal. Eu acho que faz toda a diferença, né? Os detalhes nas peças faz toda a diferença, dá um visual todo especial aí, né? E aí, a gente vai fazer esse procedimento até a gente finalizar a peça e aguardar a secagem. E aí, pessoal, você faria uma peça dessa aí para o seu jardim utilizando esses materiais? Eu sempre procuro estar reutilizando os materiais, pessoal. Fica muito bom, ficam peças bem resistentes. A gente ajuda a natureza e ainda de cara a gente economiza aí, né? O nosso bolso, não é verdade? E aí, eu vou preencher até chegar em cima, pessoal. Vou deixar essa parte de cima um pouquinho mais estreita, pra gente tá preenchendo de massa depois, né? Quando a gente for fazer o tampo da nossa peça. E aqui, pessoal, eu visto um saquinho nela, né? Mas mesmo assim, ela secou. E a gente vai umedecendo ela, não deixa secar muito rápido, né? Vai sempre umedecendo a peça, para que ela possa ficar mais resistente, sempre deixando ela secar à sombra. E aqui, pessoal, a gente faz ganchinhos nesse arame para ela ficar mais segura na massa, né? Eu vou estar utilizando 4 pedaços de arame de aço, eles são bem resistentes. Você pode também estar utilizando aqueles ferros de construção, né? Para você dar reforço na sua peça. E aqui, pessoal, vou preencher de massa aquele gargalo da garrafa ali, vou deixar ele bem preenchidinho. E vou colocar ele assentado aqui, diferente da primeira vez, eu coloco a massa no tampo da mesa, na parte de baixo também, e coloco na parte da garrafa. E diferente da primeira etapa, pessoal, aqui eu já vou fazer o tampo da nossa bancadinha, né, do nosso suporte do mesmo tamanho do piso. Eu primeiro faço a massa, a mesma massa que eu utilizei no início da outra, né, que é a massa com 2 medidas de areia e 1 medida de cimento, e depois aqui eu tô utilizando a massa de papel triturado com isopor cimento. E aqui eu vou adicionar os pedaços de arame de aço, que eles são bem resistentes, você pode estar utilizando algum ferrinho que você tem aí na sua casa, para dar reforço aqui no tampo da nossa coluna, né? É muito importante a gente fazer as peças mais reforçadas possível. E aqui, pessoal, esse tampo aqui, eu vou sempre arredondando os cantinhos, né? Como eu falei. E eu vou fazer esses cantinhos arredondados aqui, a gente vai esperar ele secar por 48 horas para dar continuidade. Aqui eu tô fazendo novamente a massa de papel triturado com areia e cimento, a mesma medida que eu falei no início, né? Eu umedeço a peça para poder dar continuidade nela e ela possa aderir melhor aí a outra nova massa que ela vai receber. E aqui, pessoal, eu já vou igualar a espessura dessa coluna, né? Com a parte de baixo aqui, vou acrescentar a massa, essa coluna vai ficar no início ali onde eu fiz o chanfradinho dela com 2 centímetros, após o chanfradinho ali 3 centímetros, e mais próximo ali da base, né, da coluna, ela vai ficar com 5 centímetros de espessura, onde o vaso vai ficar apoiado, né? Aqui eu umedeço a peça novamente e acrescento um pouquinho de cola PVA branca extra forte, espalho por toda ela, nas lateral também, né? Para ela aderir melhor essa massa, embora ela já estivesse úmida, eu fazendo esse processo, ela vai aderir melhor ainda a essa nova massa que ela vai receber. Aí eu acrescento massa, pessoal, em todas as laterais, já vou alisando aqui essa peça e já vou procurando deixar ela o mais certinho possível para facilitar na hora do acabamento. E aí, pessoal, você tá gostando desse trabalho? Se você estiver gostando, deixa o seu joinha para mim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque dessa forma eu entendo que você tá gostando e continuo compartilhando novas ideias aí com vocês. E aqui, pessoal, como eu disse para vocês, eu faço um chanfradinho, né? Com o auxílio da colher aqui, porque eu acho bem bonito esses detalhes. E depois que a nossa peça secou, eu já vou lixar ela aqui. Vou umedecer, é sempre importante a peça secar à sombra. E você, quando perceber que ela tá secando, vai umedecendo ela, né? Para que ela seque mais lentamente e possa ficar mais resistente ainda. É sempre importante a peça secar à sombra. Isso ajuda o cimento deixar a peça mais resistente, né? O cimento demora bastante para ele ter a cura total e quando a gente faz com que ele demore mais para secar, ele vai se tornando mais firme ainda, mais duro ainda, né? Deixando a nossa peça mais resistente.
Aqui eu tô fazendo uma caldinha de cimento, pessoal, com a colherzinha de chá de cola branca extra forte, eu diluo ela um pouquinho de água, coloco menos de meia colher de areia fina e menos de uma colher de sopa de cimento, né? E vou fazer uma caldinha grossa para passar na base da peça, porque ficou alguns furinhos ali, né? Para que possa tampar aqueles furinhos. E na peça toda aqui eu vou passar a mesma caldinha de cimento que eu sempre falo aí, né? Eu fiz em pouca quantidade, eu usei as mesmas medidas da caldinha que eu fiz com areia, né? Só não coloquei a areia. E aí eu passo pela peça toda, espero ela puxar. Depois eu dou uma lixadinha, né? Nela novamente. Eu umedeço a peça de novo e novamente eu passo a caldinha de cimento. E eu vou fazer esse de 3 a 4 demãos, pessoal. E depois eu vou aguardar a peça secar, né? Totalmente, curar, sempre umedecendo ela, para depois vir com a pintura. E aí, pessoal, você acha que vale a pena construir uma peça dessa e utilizando esses materiais? Eu acho que vale muito a pena, pessoal. Eu amo fazer isso. E aí, pessoal, depois que a nossa peça tá curada, totalmente seca, a gente vem com a tinta branca PVA. Eu vou passar ela com o pincel meio falhadinho, depois eu vou vir com a esponjinha, dando pequenas batidinhas para tirar o excesso do pincel. Vou aguardar a secagem por 24 horas e vou vir aqui com a outra tinta, né, uma tinta clarinha, que eu tô utilizando uma tinta bege bem clarinha, mas você pode estar utilizando uma tinta branca, né, desde que não interfira no pigmento aí. Eu tô utilizando o pigmento preto. Aí eu vou passar aqui onde eu quero realçar os detalhes dessa peça, né? Nessas escadinhas que eu fiz, aqui no chanfradinho que eu fiz na bancada também. Essa buchinha tá úmida, mas ela tá bem. Tô pegando bem pouquinho a tinta para não manchar muito, né? Vou dando pequenas batidinhas assim. E aonde eu quero realçar mais, eu passo ela sem apertar muito, né? Ao redor, para que não pegue uma tinta muito escura. E vou realçando aqui os detalhes com a tinta um pouquinho mais escura. E eu vou deixar ela assim, pessoal, que essas pequenas batidinhas que eu vou dando aqui, lembrando que eu sempre faço acabamento na peça toda, pessoal. A pintura, ela serve tanto para deixar as nossas peças mais bonitas, quanto ela também serve tá preservando mais, né, a nossa peça bonita por mais tempo. E aqui, novamente, eu adiciono um pouquinho mais de água, que eu vou deixar ela mais ralinha ainda, né? Um pouquinho de pigmento e um pouquinho de tinta acrílica, a mesma tinta do início, só que eu vou colocar um pouquinho mais de resina acrílica e eu vou espremer aqui com a buchinha bem molhada de água. Eu vou colocando ela na peça e vou dando uma apertadinha para que ela escorra, né? E eu vou fazer isso pela peça toda, pessoal, para ela dar as nuances aqui, né, que eu quero. Eu acho que fica bem bonito. Eu amo fazer efeito de pintura nas minhas peças, pessoal. Mas se você preferir deixar da cor aí, é a sua preferência. Eu gosto bastante de fazer esses efeitos de pintura. Eu acho que fica muito charmoso. E aqui, pessoal, com a mesma buchinha, já vou retirando ali os excessos da onde escorreu muita tinta, né? Eu vou dando batidinhas ali onde eu quero que escorra um pouco mais. E aí eu vou deixar apenas uns 2 minutinhos essa peça puxar o pigmento aqui, né, para não ficar muito escuro. Porque depois, quando a gente for pintar, passar a resina para finalizar a peça, ela já vai puxar um pouquinho mais, né? E aqui eu molho na água, pessoal, e já dou uma espremidinha com a água mesmo, suja de tinta assim. E a água vai escorrendo, já vai dando umas nuances mais claras também. E agora, com outra esponjinha mais limpa, eu já vou retirando os excessos aonde eu não quero, né? E vou enxaguando a buchinha e espremendo novamente, retirando os excessos da onde ficam manchas muito escuras. Vou suavizando mais, né, a peça. E aqui, pessoal, novamente com o pigmento preto, um pouquinho só de resina acrílica, com a buchinha bem molhada, eu vou espremendo aqui para dar umas nuances um pouco mais claras, né, na peça e ficar com aquele assombreamento, né, um pouquinho mais claro. E aí a gente vai deixar puxar somente um pouquinho e já vem dando batidinhas aqui com a buchinha antes que ela seque, né? A gente não deixa a tinta secar, senão ela vai ficar muito manchada, né?
A gente só espera um pouquinho. A conta da gente terminar de apertar a buchinha, a gente já vem retirando os excessos. E depois que secou totalmente a nossa peça, a gente vem com resina acrílica à base de água e vai passando pela peça toda, sempre espalhando bem para que a resina não escorra, né? E depois disso a gente aguarda ela secar um pouco para a gente fazer o acabamento com a resina na parte de baixo. Sempre esperando a resina secar 4 horas entre uma demão e outra para fazer a próxima aplicação, né? Até 3 demãos aí, se você preferir mais brilho, né? A resina acrílica à base de água, ela dá um brilho suave nas peças, né? Não fica aquele brilho muito forte, fica um brilho bem bonito. E aí, pessoal, você tá gostando desse trabalho? Fala aí para mim nos comentários se você faria ele para você. Eu quero agradecer a todos que tá deixando um comentário carinhoso aí para mim, falando que tá gostando do trabalho, tá mostrando interesse, né, que vai fazer. Isso é muito gratificante, pessoal. Então, eu espero que você tenha gostado. Faça para você também. Estou mostrando aqui de pertinho para vocês verem os detalhes. Obrigada para quem me acompanhou até aqui. Obrigada pelos comentários, pelos novos inscritos aí que estão chegando. Sejam muito bem-vindos a quem já está comigo há mais tempo. Obrigada a todos, pessoal. Fiquem todos com Deus. Eu espero que você tenha gostado. Faça para você também. Um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade, pessoal. Tchau, tchau.